Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este episódio especial em formato de podcast acadêmico. Este trabalho foi desenvolvido por Bruna Ferreira e Laura Ferrari. Nele, analisaremos criticamente as interfaces jurídicas entre atividades de hospitalidade, o turismo e a tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. O presente estudo nasce da necessidade de compreender como os contratos de turismo e hotelaria, cada vez mais intermediados por plataformas eletrônicas complexas, desafiam os conceitos tradicionais do direito consumerista. Propomos aqui uma investigação dogmática e jurisprudencial pautada no diálogo das fontes e na proteção constitucional do consumidor. Para darmos inícios sistemáticos à nossa explanação, precisamos delimitar cientificamente o nosso objeto de estudo. No direito brasileiro, qualquer incidência protetiva do CDC exige a priori a configuração de uma relação jurídica de consumo qualificada por seus elementos e subjetivos. Vamos analisar como esses atores se caracterizam no ambiente turístico. Com efeito, no polo ativo dessa relação figura o consumidor turista. O artigo 2º do CDC o define como o destinatário final do produto ou serviço. É imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a chamada teoria finalista ou subjetiva. Sob esse prisma, o turista deve ser o destinatário fático e econômico final do serviço de hospedagem ou pacote de viagens. Ele retira o serviço do mercado para satisfação de uma necessidade existencial de lazer, descanso ou trânsito, sem reduzi-lo a uma cadeia de produção de lucro. Por outro lado, no polo passivo, o artigo 3º do CDC define os fornecedores. No ecossistema turístico moderno, a identificação do fornecedor revela-se uma tarefa complexa devido à fragmentação contratual. Temos o fornecedor direto, o estabelecimento hoteleiro e o fornecedor indireto ou intermediário, como as agências operadoras de turismo, as plataformas digitais de reserva e as consolidadores de passagem. Todos eles exercem atividades econômicas remuneradas, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º, e submetem-se ao regime legal do CDC, complementando em caráter especial pelas disposições da Lei Federal do Turismo, a Lei nº 11.771 de 2008. Analisada a relação subjetiva, passamos ao arcabouço principiológico que norteia a interpretação dessas lides. O primeiro pilar é o princípio da vulnerabilidade, expresso no artigo 4º, inciso 1º do CDC. A doutrina moderna leciona que o turista é um consumidor acometido por uma vulnerabilidade acrescida, a chamada vulnerabilidade de trânsito. Ele está temporariamente fora de seu domicílio habitual, em uma localidade cujos costumes, geografia ou mesmo idiomas desconhece, o que o reduz substancialmente sua capacidade de autodefesa física e jurídica. Em perfeita harmonia com a vulnerabilidade, incide o princípio da boa-fé objetiva. Esculpindo no artigo 4º, inciso 3º, trata-se de uma norma de conduta que impõe os hotéis e agências em dever da cooperação, lealdade e mútua assistência em todas as fases da contratação. Daí decorre o terceiro princípio vital, o dever de informação, consagrado no artigo 6º, inciso 3º. No turismo, as cláusulas restritivas de direito, tais como horários rígidos de check-in, políticas de no-show e multas e penitências devem ser apresentadas de forma clara, precisa e ostensiva antes da conclusão do contrato, sob pena de ineficácia plena dessas restrições. Compreendidos os alicerces teóricos e principiológicos da tutela jurídica do turista, cumpre-nos agora analisar o regime de responsabilidade civil, como ordenamento jurídico repara os prejuízos em caso de falha de serviços, descumprimento de contrato ou incidentes de segurança nas dependências hoteleiras. Nesta seara, a regra geral é a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços. Estipulada no artigo 14 do CDC, o hotel e os intermediários respondem civilmente pelos danos suportados pelos consumidores, independentemente da verificação de dolo ou culpa. O nexo de causalidade e o defeito do serviço bastam para gerar a obrigação de reparo de danos materiais ou extrapatrimoniais. A segurança jurídica do turista é ainda mais fortalecida pela teoria da cadeia de consumo, derivada do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, parágrafo 1º do Código.
O STJ possui jurisprudência firme no sentido de que as plataformas de reservas virtuais e as agências de viagem respondem de forma solidária com o hotel por defeitos de serviço, como cancelamentos inesperados, falhas de reserva ou overbooking. Além disso, no tocante das excludentes de responsabilidade do artigo 14, parágrafo 3º, a jurisprudência pátria afasta o caso fortuito quando este for caracterizado como fortuito interno, ou seja, episódios como furtos de cofre dentro de acomodações, defeitos em elevadores ou falhas em serviços de manobristas são riscos inerentes ao empreendimento e, portanto, não rompem o nexo causal. Para ilustrar a aplicação dogmática e prática do nosso trabalho científico, organizamos esta tabela comparativa sobre as principais patologias e abusividades contratuais independentes na hotelaria. Primeiramente, as cláusulas que estipulam a retenção de 100% do valor pago na hipótese de cancelamento por iniciativa do hóspede. Tais previsões violam o artigo 51, inciso 4 do CDC, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, configurando enriquecimento sem causa. O cancelamento exige multas equitativas e estritamente proporcionais. Outra patologia recorrente diz respeito à afixação de placas ou avisos na recepção dos hotéis com os dizeres: não nos responsabilizamos por objetos de valor deixados nas acomodações. À luz do artigo 25 do CDC, qualquer cláusula de exoneração ou atenuação unilateral de responsabilidade é considerada nula de pleno direito, subsistindo de forma cogente o dever de guarda e custódia patrimonial inerente ao contrato de hospedagem. Adicionalmente, abordamos o direito de arrependimento, positivado no artigo 49 do CDC, para as aquisições turísticas efetivadas em ambiente virtual, como passagens aéreas e diárias de hotéis contratados pela internet. Assiste ao consumidor o direito de desistência no prazo de 7 dias, contados da avença com a restituição integral das parcelas vertidas. Por fim, as hipóteses de overbooking ou de indisponibilidade de acomodações da chegada constituem manifestas quebras de obrigação de resultado, impondo ao fornecedor o dever imediato de realocação em categoria equivalente ou superior sem prejuízo da reparação civil cabível. Chegando ao término desse seminário, concluímos que o contrato de turismo e hospedagem não é mero intercâmbio de mercado, mas sim um arranjo existencial que lida diretamente com a segurança física, mental e patrimonial do cidadão. A tutela de proteção ao turista sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor é imperativo, de justiça social e preserva a ética nas transações econômicas. Desta forma, sustentamos que a harmonia dessas relações decorre da submissão incondicional dos fornecedores aos deveres anexos de boa-fé objetiva e à observância dos precedentes sedimentados pelo Supremo Tribunal de Justiça. Encerramos a nossa apresentação exigindo na tela os referenciais bibliográficos. Agradecemos ao professor e a todos pela audiência no podcast de hoje. Permanecemos inteiramente à disposição para debates acadêmicos.